Que alegria eu tenho de poder receber um casal mais que especial, Hilário e Judite. Que bênção ter vocês aqui. Muito obrigado, pastor. Que o pastor sempre é bom, né? O pastor sabe que mora no meu coração, né? Que é um lugar todo especial. O seu coração flamenguista é mais fácil de eu me Ah, acomodar, Hilário. Tô igual aquela música do Rio Grande, meu coração é pequeno, o Rio Grande é maior, mas cabe dentro de mim. Então, meu coração é pequeno, mas tem lugar para bastante pessoas e o pastor tem um lugar especial. Obrigado. Espero que a Judite não fique com ciúme dessa ah, declaração, não, Hilário. não, não, tudo certo. É um prazer estar aqui também e poder compartilhar a nossa vida, né? Tudo que a gente tem vivido é um prazer fazer isso. É uma alegria também poder contar com cada um que nos acompanha, que receberá agora de Deus um pouquinho através de uma história linda que é a história da Igreja Batista Pedras Vivas. É uma história inspiradora. É muito bom ter cada um de vocês aqui conosco também. Se sintam inteiramente à vontade. Gente, nosso objetivo é compartilhar um pouquinho da história da Igreja Batista Pedras Vivas. E vocês conhecem essa história, eu diria, como ninguém. Como Verdade. poucos, talvez como ninguém. Porque vocês estão desde o começo dessa história. Mas antes de falar da história da igreja, eu queria que vocês se apresentassem. Quem é o Hilário? Quem é a Judite? Vamos começar com o Hilário. Assim, ó, eu sou joinvilense, uma coisa bem rara aqui, né? Que a maioria é de fora. É, de berço sou luterano. Aí, quando eu tinha 14 anos, meu pai, muito estudioso da Bíblia, queria ser batizado. E na igreja luterana se batiza pequeno. Aí ele entendeu que precisava ser batizado, aí ele acabou indo para a igreja batista. E eu fui junto. Aí fui batizado em 79, 15 de julho, na primeira igreja batista de Joinville. E desde então sempre fui batista, e sou batista de convicção, né? E de coração também. E você, Ju? Bom, eu sou a Judite, então, né, a esposa do Hilário. Deus me deu a bênção de me casar com o Hilário e junto com ele, né, veio o conhecimento da palavra, aí eu me converti, né, e tal. E estamos aí, na Pedras Vivas, já por longos anos. Quer dizer que o Hilário ganhou você para ele mesmo e ganhou você para Jesus. É isso aí, bem Eita, isso que mesmo. bênção, hein? Bênção mais do que dobrada. Ok. Então agora vamos falar um pouquinho dessa história linda que é a história da Igreja Batista Pedras Vivas. Hilário, eu já li que a Igreja Batista Pedras Vivas é resultado do esforço da primeira Igreja Batista de Curitiba. Eles queriam plantar uma igreja em Santa Catarina, não é isso mesmo? Assim, historicamente, o sul do Brasil sempre foi tido como um lugar difícil para os batistas. E a primeira igreja de Curitiba sempre foi forte. E ela, querendo abençoar o estado vizinho, queria implantar uma igreja, um trabalho forte no nosso estado. Aí eles mandaram o pastor Anselmo e a Alessandra, que o pastor Anselmo era pastor dos atletas, um atleta de Cristo bem conhecido, e era a pessoa certa, né? E ele tinha aquele, eu digo, claro que não é o apóstolo Paulo, mas ele é igual o Paulo, ele não tinha vergonha de falar, Sim. metia a cara e Corajoso. demais até. Então, e foi a pessoa certa e estava em sintonia com o Espírito Santo, né? Sim. E como que foi a história de escolher Joinville? Me parece que não era bem o primeiro local que eles iriam. O que vocês sabem dessa história? Eles estavam vindo para sondar a terra, né? Curitiba, com a ideia a princípio da primeira igreja, era que de abrir uma igreja em Blumenau. Sim. Mas na vinda de Curitiba, descendo a serra e tal, viram um outdoor, né? Que chamou a atenção no coração deles de Joinville. E aquilo ardeu no coração do pastor Anselmo, da sua esposa, da Alessandra. E eles pararam em Joinville. Nem sei, acho que eles nem chegaram aí a Blumenau, né? Acho que eles pararam mesmo em Joinville. E começaram a olhar e foram num mirante e oraram e buscaram de Deus e sentiram de Deus que não seria Blumenau, mas sim Joinville para eles começarem uma igreja. Aí que começou. Então receberam uma direção de Deus para, ao invés de se iniciar um trabalho em Blumenau,
que fosse Joinville. Até porque Joinville é muito próximo, geograficamente, de Curitiba. Sim, E eles queriam um lugar um pouco mais longe, né? E assim, a Alessandra, esposa do pastor Anselmo, tinha um tio que morava em Barra do Sul. E de vez em quando eles iam no tio. sim. Então não era totalmente estranho, né? Isso a gente está falando de que ano? Esse espiar a terra deve ter acontecido em que ano, Hilário? 1994, 95, foi comecinho de 95. E quando que eles vêm para Joinville? Você se lembra? Você que é bom com datas. O trabalho inicia em agosto de 95. Agosto de 95. E isso na casa do pastor Anselmo, na sala dele. Uau! E vocês já fazem parte desse grupo, Judite? Desde o comecinho, né? O pastor Anselmo vindo a Joinville, ele foi procurar uma casa para alugar. Sim. E nós estávamos com um apartamento aqui no Guanabara que estávamos vendendo para mudar para um outro local. E por acaso, por intermédio do pastor Daniel Eiras, Sim. eles vieram, o pastor falou do nosso apartamento, sabia e tal, e eles vieram na nossa casa e falar se nós não queríamos, então, alugar o apartamento para eles, né? Visto que eles Sim. queriam no Guanabara. Uhum. Aí que a gente conheceu o pastor Anselmo, e daí a gente começou a conversar e tal. E nos juntamos a ele daí nesse trabalho desde esse momento. Desde o primeiro encontro. Desde o primeiro encontro. E como que foi isso, Hilário? Começar, você que já era um cristão numa igreja estabelecida, começar num projeto novo. Como que foi essa mudança para você? Foi bem interessante, né? Que na realidade, como a gente estava mudando de endereço, a gente estava saindo da igreja lá do Benerval, porque ia ficar muito longe. Sim. E com essa proximidade do pastor Anselmo, e uma que a gente já conhecia bastante, o pastor Daniel Eiras, Sim. que era o coordenador de missões no sul do Brasil, era bem amigo do meu pai, ia muito lá na casa dele. Então já tínhamos um vínculo. E eu conheci o pastor Anselmo antes até, bem antes. O pastor Anselmo era jogador de futebol e ele jogava pelo Chapecoense e eu gostava de comandar o jogo do Jack. Aí na época o pastor ainda era aquele, tinha o ponteiro Sim. direito, baixinho, corria, aquela coisa de louco. Aí o pessoal assim, esse cara é crente. Aí eu fui lá falar com ele. Aí digo, opa, também sou ele assim, que bom, eu sou pastor. E uma vez, quando estava no Benervalto, eu era líder dos Embaixadores do Rei. Dos embaixadores do Rei. Aí tinha um retiro no ABC, no acampamento Batista Catarinense, em Florianópolis. Aí fui com o pessoal e o preletor quem era? Anselmo. Anselmo. Aí ficamos 3 dias conversando, aprofundando mais a nossa amizade. Então, quando ele veio, eu já conhecia o pastor Anselmo. Eu nem lembrava desses detalhes todos. Há muito memória tempo já. especial que Deus deu ao Hilário, né? Mas você, agora que ele conta, você se lembra desse episódio, Ju? Eu não estava nesses episódios, eu não estava. Então, eu lembro do apartamento, que sim, ele veio. sim. A partir daí, que essas outras coisas, eu não estava junto, não. Entendi. Então, não foi tão difícil, né? Já era uma pessoa que você tinha algum relacionamento ou conhecimento, Daniel Eiras dando credibilidade para aquilo que estava acontecendo e o próprio desejo de vocês de mudança veio tudo se fechando. Eu até encontrei os dois na loja 1001. Estavam fazendo umas compras, eu estava lá também, né? Aí começamos a bater esse papo, ele assim, aí o pastor Daniel Eiras, oi, Hilário, o pastor Anselmo está vindo para Joinville, está precisando de alguém para ajudar, não quer ajudá-lo? Ele ligou, estou dentro. Então aí, vou ajudá-lo. Então, talvez, não sei, mas talvez acho que fui a primeira pessoa que ele convidou, né? Então, eu conheço o pastor Anselmo antes da igreja, né? Muito antes. Que bênção, que bênção. E como foi com esse grupo pequeno, reunido numa sala? Imagino que poucas pessoas se conhecessem ali. Como que foi esse iniciozinho, Ju? O que você se lembra? Olha, foi assim, algo, a gente via muito Deus agindo assim, e trazendo pessoas, né? Nós nos juntamos a fazer alguns estudos na casa, no apartamento deles, e era um apartamento pequeno, e éramos nós dois e mais um outro casal, que era o Klaus e a Adriana. Não, vieram depois, era o Xamano e a Eliane, o Fermino e a Flor, e a Helenita.
Isso, daí a gente começou nesse pequeno grupo, com uma 7 meia pessoas. dúzia ali e tal, era o número de cadeiras que tinha e tal, começamos uns estudos ali, né, Sim. semanal, ou mais de uma vez, orando e tal, e as pessoas foram se achegando, daqui a pouco não eram mais 7, já era 10, daqui a pouco já era 12, E a daqui a casa foi pouco ficando já apertada, né? faltando até cadeira e Uhum. tudo, né, e daí se chegou no momento, opa, não cabe mais na sala, agora precisa se alugar um espaço. Aí, quando nós fomos alugar um outro espaço, daí eu lembro, conto pelas cadeiras, né? Que eu Sim. lembro que daí a gente precisou comprar 20 cadeiras, Olha, né? que bênção. Para ir nesse espaço e tal, né? E daqui a pouco essas 20 cadeiras também já não eram suficientes e aí foi aumentando, né? Então, eu lembro muito desse momento, né? E depois com o pastor Anselmo, assim, como ele era muito ligado aos atletas de Cristo, Sim. e a igreja desenvolvia já junto com uma outra irmã, ou junto com o apoio do pessoal de Curitiba, coral de surdos. Isso chamava um tanto atenção na cidade. E a gente fazia alguns eventos na cidade, no shopping. Como assim, coral de surdos? Sim. O que é isso, né? Como que surdo vai cantar? Ok, né? Então, isso chamava muita atenção da cidade, né, e tal. E os atletas também, do JEC, alguns irmãos ali, o pastor Anselmo entrou no JEC também, fazendo estudo com alguns irmãos lá. Alguns irmãos se converteram, que estão aí bênção. até hoje. E o trabalho foi crescendo aí dessa forma. Hilário, você se lembra esse primeiro endereço alugado, quando vocês saem, onde era? Para onde vocês foram? Assim, ó, nós pensamos em implantar a igreja no Floresta, Sim. ali perto da pracinha. Hoje tem até uma companhia da polícia bem pertinho, ali na praça. Mas acabamos ficando no Guanabara, porque o endereço do pastor era ali na Rua dos Cravos, Sim. umas 2 ruas antes da nossa igreja. Uhum. E esse endereço que a gente alugou era na própria Graciosa, um pouquinho para frente, ali onde tem o INSS, Sim. uma agência ali. Perto da casa da irmã Edith, para quem Quase na conhece onde frente, a irmã Edith mora. Quase na frente, ali o 400 e pouquinho era. Então, de certa forma, o próprio Deus foi orientando para que ficasse no Guanabara, né? Porque eles alugaram o apartamento de vocês, que era no Guanabara. A primeira locação foi no Guanabara. Isso. Mas eles não acabaram não pegando o nosso apartamento, que já tinha, não. tinha sido negociado. Eles moraram ali na Rua dos Cravos, onde que morava Irene, o Jair. Uma outra, era no outro. Entendi. Mas aí andou só pelo Guanabara. Foi da casa deles, umas quadras depois foi o primeiro aluguel. Daqui a pouco mudamos para um outro lado da rua, que foi um pouquinho maior. E daí quando foi adquirido o terreno, que hoje é a igreja. Rua Jurueba 200. Rua Jurueba 200. Foram praticamente 3 endereços, 3. assim. Esse seria o 4º endereço, né? Sim. Do comecinho, assim, né? E é onde a igreja se estabeleceu, Até né? hoje O endereço estamos onde ela ali, ficou né? estabelecida. Foi até interessante. Nós estávamos na Graciosa, fomos ali na Barbosa Rodrigues, que é a entrada daquela rua ali do colégio Ana Maria. Ana Maria Águia. Sim. Aí, de manhã, no primeiro culto, daqui a pouco veio um cidadão para a igreja. Como é que você sabe? Não, é que eu fui lá na outra igreja e tinha um moço, um menino que falou, a igreja mudou, tá lá, tá o endereço. E não era ninguém da igreja. Eu digo, olha como Deus nos abençoou. A igreja estava começando a ficar conhecida no próprio bairro, Sim, a ponto sim. de pessoas que nem eram da igreja darem informações. Sim, foi muito pra interessante outros. isso aí. Pensei assim, poxa, que legal, quem é o guri? Não sei. Não, É isso. fomos lá depois, não estava mais lá, mas era alguém que Deus usou para encaminhar essa pessoa para nós. Vocês têm lembrança, você tem alguma lembrança, Ju, do esforço da primeira igreja batista de Curitiba, mandando pessoas ou treinando? Porque eu imagino uma igreja nova nascendo, que precisou de apoio, precisou de investimento. Como que foi isso? Muito, muito, né? Eu lembro que a primeira igreja mandava ônibus com várias pessoas lá da primeira igreja e a gente andava pelo bairro e fazia aquele impacto e eles nos ajudavam no louvor e ali a gente fazia mutirão e ali a gente fazia comida, ali a gente confraternizava e cultuava e adorava, muitas vezes isso. Muitas vezes também sempre envolvendo também surdos. Olha. Sempre no DNA da Pedras Vivas tem esse trabalho com surdos, Sim. né?
Vinha sempre intérpretes, treinando, Capacitando as pessoas de Joinville. pessoa de Joinville também para surdos, indo atrás de surdos da cidade, onde eles se reuniam, onde Sim. eles estavam, né? Se aproximando deles, né? E muitas vezes nós, como igreja, cabíamos no ônibus, também íamos à primeira igreja batista de Olha. Curitiba, cabíamos no ônibus, Aham. né? E foi isso várias vezes, né, que a gente fez isso, ia lá também na igreja, participava dos cultos lá e das capacitações também. E era muito legal e um grande esforço mesmo, né? Sempre vinham pessoas buscando nos capacitar, nos ajudar, nos servir, no que fosse preciso. Que bênção. Mas o crescimento foi rápido, né, Hilário? Porque em 99 a gente já tem a organização da igreja, né? Não, foi bem rápido, até esse esforço que a Judite falou do pessoal Sim. chama atenção, né? Que quando é meia dúzia de pessoas é uma coisa, quando tem bastante é outra. E eles trouxeram, assim, ó, umas coisas que... Pessoas boas, não... Eles vieram mesmo para ficar, né? Então, O melhor deles, né? e sempre teve intérprete de surdos, pessoal do louvor, pastor Marcílio veio algumas vezes para nossa igreja. Saudoso, né? Saudoso pastor Marcílio. Marcílio. Benção Aham, de Deus. era muito em nome bom. de Deus. Pastor Nassif também Sim, veio algumas vezes. pastor Nassif. Aquilo era uma figura terrível Era. demais. Até hoje, pastor Nassif. Aham. E assim, ó, uma das Lembro. primeiras pessoas que veio para a igreja foi o Giovanni, surdo, né? Sim, E a Maria. sim. Então Surdo eles estão também. desde o começo. Até achava interessante que eu trabalhava à noite, eu ia comer um pastelzinho e estava lá o Giovanni, mas sem eu saber que mais tarde eu ia encontrar. Aí um dia ele apareceu na igreja, e aí, como era militar, aí ele falou que meu sinal era assim. Eu digo, eu conheço de lá, então eu digo assim, ó, e isso é bom se relacionar, né? Então muita gente já conhecia. E aí também veio a Adriana do pastor Klaus. Sim. Ai, Assim, uma foi benção. um mover do espírito, porque ela, acho que 2 ou 3 domingos, ela estava interpretando. Eu digo, nunca mexeu com aquilo. Então, assim, Deus capacitou ela de tal forma que ela, poxa, interpretava. Digo assim, ó, a gente Isso. fala assim, fala em línguas, a Adriana Silva, não, a Adriana Frise, que é a Sim. Adriana Silva, que foi a nossa missionária. É, a missionária. aham. A Adriana Frise aprendeu a falar sinal da língua de Libras rapidinho, assim, umas 2 semanas já estava... Milagre de Deus, né, Hilário? Foi. Milagre de Deus. Ah, Ninguém tá. aprende Libras em pouco tempo se não for o milagre do Senhor. Não. E ela daí desenvolveu esse trabalho muitos anos na igreja, né? Como sim. ministra dos surdos, assim, foi uma referência, assim, para os surdos. Que bênção. A Adriana fez. E como a gente falou que nós tínhamos o Coral dos Surdos, nós éramos convidados a participar de alguns eventos. Nós fomos 2 vezes no Natal do Shopping Miller, Sim. algumas formaturas. Na igreja católica, nós íamos com o coral de surdos e o nosso coral também na igreja católica, em formaturas, lá a gente cantava, ou vários, né? E o pastor Anselmo mandando a mensagem, né? Eu digo, era o apóstolo Paulo, ele não perdia uma, né? Ele ia já dava o recado. O trabalho com Várias igrejas. surdos e o trabalho com atletas abriu portas, né, Ju? Muito, muito, né? Abriu Os portas. atletas, assim, depois o pessoal do JEC também, Sim. né? O pastor Anselmo conseguia entrar lá no JEC, ministrar a palavra para os jogadores. Nós íamos com os membros, a gente ia para o jogo, torcia pelos irmãos que estavam jogando lá. Nossa, tem vários episódios, assim, né? Bem legais, assim, da gente estar lá na torcida pelo Sim, irmão pelo que estava irmão. no campo. E daí era pelo time, mas ali já junto com a esposa, junto Sim. com os filhos. Abraçando, construindo relacionamento, né? Mas era muito legal. Foi um bênção. trabalho bem lindo, assim. E eu acredito que tenha sido isso que fez com que esse pequeno grupo da sala, que depois encheu o ônibus, que depois foi mudando de endereço, até que foi organizado em igreja. Esse negócio dos atletas foi bem engraçado. A primeira reunião eu fui. Tava o pastor Daniel Eiras com o violão, porque o pastor Anselmo não sabe tocar nada, Sim. né? Só sabe tocar bola. A irmã, a esposa dele, com uma forma grande de nega maluca, e eu junto metido, né? Vamos lá no JEC. Na época moravam Marcos Paulo, Daniel, Sim, aham.
Eles moravam tudo na arquibancada do Jack ali, onde que é o Ernestão, né? Sim. Não o Jack Novo agora, Uhum. ali no São Paulo. Aí fomos lá receber a gente, e aí já tinham arrumado bastante gente, né? Um pouquinho antes tinha vindo o tal de Evandro, e agora está no Rio Grande do Sul. Até o pastor pediu para eu recepcioná-lo. Aí digo, mas como é que eu não conheço o cara? E na época, não, hoje é fácil, agora foto, manda mensagem, mas na época não. Aí fiquei lá esperando, daqui a pouco, tu é o Evandro? Não, ainda não. Aí até que localizamos, e o Evandro, na realidade, que abriu a porta para nós. Aí através do Evandro, Sim, que era titular do Jack, ele que abriu, aí foi fácil daí. Que benção. É. Aí tinha uma turma da base também que morava numa casa lá, né? Na frente. Nossa, tinha uns 20 meninos, acho que moravam naquela casa lá e tal. Lá ia semanalmente fazer os estudos e levava comida. Pensa na guriada que comia. Estudava, mas comia. Eu não sei se eles iam por conta do estudo ou por conta da comida. Acho que as duas coisas, Ju. Ai, mas era muito legal. De lá, muitos se converteram e estão aí firmes na palavra até hoje. Um deles é o nosso Daniel Tenório, né? Sim. Que era dessa turminha aí que está aí na igreja, né? Até hoje. Né? Então vamos mandar um abraço pro Daniel, o pra Daniel Laura. aí, ó. Daniel Tenório. Laura, tem grandes histórias desses Bênção dois do aí, né? Senhor. Só resenha. Ele e o Isidoro. Né? O Isidoro Isidoro, que tá na Polônia. Isso. né? Casou com uma polaca. Fabinho, lá. que na época também foi pra Suíça, não? Fabinho. O Fabinho veio depois. Porque Foi depois? assim, ó, veio o Marcos Paulo, né? Sim. Que tá aí também. Aí o Vamos mandar um abraço pro Marcos Paulo É, também. Um abraço agora. pro Marcos Paulo, Paulo, pra ninguém ficar chateado sem abraço. MP9 é o Marcos Paulo que convidou o Fabinho. Aí o Fabinho... Ah, sim. Sim. Ele se converte e depois ele vai jogar na Suíça. E aí começa um trabalho evangelístico lá Sim, também, não é? Na cidade de Basel, na Suíça. Nós eu e a gente tivemos o privilégio de ir lá conhecer. Aí ele deixou eu pregar. Então, na verdade, eu preguei já numa igreja suíça. Ah, pregador internacional. Essa. Olha só, o seu currículo não é pequeno. Pregador internacional e professor do Dr. Shed. Que currículo é esse, hein, Judir? Mas deixa eu explicar bem essa história do pastor Shed. Eu tava... Tinha uma conferência na igreja e ele era o pregador. Aí falei, domingo de manhã, pastor, vai ter EBD? Não, vai ter normal. Aí a minha sala era grande, né? Era sala única, grandona, lá em cima, cheio. Daqui a pouco entra o Russell Shedd. Eu digo, doutor, o senhor quer dar aula? Não, continua. Eu digo, opa! Aí não tive escolha, né? Eu digo, não vamos correr, mas, poxa, tremeu o joelho, né? Dar aula pro Shedd. Digo, o homem sabia a Bíblia de cor. E eu, como dona de casa, domingo de manhã, vamos voltar a almoçar em casa, né? Tudo Daqui tranquilo, a pouco, né, Ju? Tranquilo, né? Ele, né? Almoço para nós. Daqui a pouco ele convidou o doutor Russell Shedd, mais pastor, mais não sei quem, mais não sei quem. Lá vem uns 10 para almoçar em casa. Eu digo, gente, e aí? Mas que bênção, né? Que o Russell Shedd, o Hilário estava assim como... né? Aos pés de Jesus ali, assim, né? Eu tava dando uma de Maria e a Judite de Marta, né? Ai, Eu a ouvindo Marta, e a Judite Marta. fazendo a comida. A Marta lá e o Hilário babando lá, né? Aos pés do mestre lá. Que bênção, Tem gente. foto disso, hein? Tem Tem. foto. Tem. Tem foto. Tem como provar, né, Ju? Tem. Então, eu tô falando um pouquinho disso pelo seguinte. Me chama a atenção, quando eu leio a história da nossa igreja, essa relação depois de... Primeiro parecia que ia para Blumenau, veio para Joinville. Depois parecia que ia para Floresta, ficou no Guanabara. Depois parecia que o Anselmo ia para a Suíça para apoiar esse trabalho. O pastor Anselmo iria para a Suíça para apoiar o trabalho de Fabinho e Kelly. Mas Deus deu uma outra direção para a igreja e para o próprio trabalho lá na Suíça. Vamos entrar nessa parte da organização da igreja que se encaixa também com essa história na Suíça. Foi bem assim, ó, o Fabinho estava lá, né, recém-convertido, com uma igreja já, né? Sim. O Léo pequeno, a Letícia também era bem pequenininha, Sim. A Letícia até nasce lá na Suíça. Aí o pastor foi para lá para dar um apoio. Só que ele foi para lá, gostou e queria ficar. Eu digo assim, não vamos mandar pastor para lugar nenhum mais, porque não, se mandar cada dia ele vai querer ficar no lugar Ele dele. gostou demais, né? Até eu gostei, né? Não foi só ele, né? Não. Mas daí não foi bem esse o plano de Deus. Sim. O plano de Deus queria que o pastor Anselmo trabalhasse com os atletas e
PIB de Curitiba precisava de alguém forte, né? Porque Curitiba tem o Atlético, tem o Curitiba, e na época tinha o Paraná, tinha muito mais, e tinha outros atletas, não só do futebol, a gente geralmente fala só do atleta de futebol, mas tinha muito, e ele foi grandemente usado na PIB nesse ministério. E nessa época, ele disse, não vou, é igual Jesus, né? Não vou deixar vocês órfãos, vou mandar alguém. Sim. Não, aí entramos, o pastor César também já era pastor da PIB de Curitiba, só que estava trabalhando em Porto União, na União da Vitória, que União era no da Vitória. Paraná. Porto União, Santa Catarina, na na divisa né? ali, só um trilho que separa as duas cidades. Sim. Aí ele veio para cá, ele, o Matheus, a Laísa e a Eliane, gostaram. E eu já tinha visto eles uma vez numa reunião ministerial lá na PIB, que eu ia junto com o pastor Anselmo. Sim. Claro, não falava que não era pastor, só ficava ali. Ficava na resenha do motorista do pastor. Você era o segurança do Anselmo, né? Aí, Eu ia para acompanhar também. fazer esse esforço. já conhecíamos. Eu digo, opa, esse é uma pessoa boa. Então, mas dá para ver assim, aquele paizão, né? Mais que pastor, um paizão, né? Então, e era o que a igreja precisava, né? Porque a igreja estava crescendo muito rápido e precisava de alguém para cuidar do pessoal. E o pastor Anselmo era muito dinâmico, era muito Sim. evangelismo. Então, e talvez não tinha não é que não tinha experiência, mas não era a praia dele, né? Ficar cuidando de famílias. O pastor Anselmo era evangelista, né? Então, e o trabalho de atleta requer isso, né? Então, ele era a pessoa certa que Deus queria usar nesse ministério, não aqui. Então acontece o seguinte, a igreja é organizada, ela ganha autonomia e o pastor César toma posse. Você tem lembrança disso, Ju? Com certeza, nossa, lembro muito da vinda do pastor César, né, e tal. Eles iam lá em casa, eu lembro que o Matheus era pequenininho, foi abrindo as portas, falava tudo, conversando, ele que fazia as honras assim, da casa, né. Bem hospitaleiro. E o amor do pastor, né, do pastor César, da Eliane, dos filhos. Ai, foi um tempo assim muito precioso, né. Mas eu só queria contar, ainda falando do Fabinho um pouquinho, uma coisa, um legado muito legal que o pastor Anselmo deixou para a igreja dos discípulos irem fazerem discípulos onde fossem. Sim. Né? Que é a missão, né? Que o Senhor nos deixa, né? E o Fabinho foi à Suíça e lá ele plantou uma igreja. A hora que ele saiu da Suíça, ele foi para o Japão. Lá ele fazia os estudos bíblicos também, né? Com o grupo. Marcos Paulo também, por onde ele ia como discípulo de Cristo, seja no Grêmio, seja depois no Japão também, em outros lugares também que ele foi sempre buscando fazer reunião, pregar a palavra. Um que nós não falamos aqui, que é o Alcinei também, né? Por onde ele ia também. E o Alcinei hoje, ele está em Dubai, lá ele também, numa igreja, parece que ele está até exercendo como pastor também na exatamente. igreja. Né? Então, isso tudo fruto da Pedras Vivas, assim, que foi se espalhando pelo mundo. O Isidoro hoje está lá na Polônia, né? Exato. E tal. Então, tem um japonês, Yoshida. Tem uma história muito interessante de um japonês que veio para o JEC aqui, né? Como para tentar jogar bola aqui e tal, né? E o Daniel Tenório levou ele para a igreja, mas ele não entendia uma palavra em português, né? Mas o Daniel Tenório sempre tentando, gesticulando e fazendo com que ele entendesse alguma coisa. E ele foi para a igreja e o Daniel, da forma dele, interpretou ali para o japonês, o Yoshida. Sim. E o menino se converteu. Que bênção. Se converteu, ficou um tempo aqui, aprendeu um pouquinho mais da língua, a Bíblia em japonês, Sim. toda aquela coisa assim. E foi para o Japão, voltou para casa, né? A gente abraçava ele disse que japonês nunca abraça, japonês tal. Mas ele ficou assim, sentiu muito amado aqui tudo, e ele voltou para o Japão, e depois o Fabinho encontrou ele lá, disse que estava firme na palavra. Que maravilha. E tal, né? Então, só para dizer assim, que isso ficou assim, né? Foi para o mundo, né? Pedras Vivas para o mundo, assim, vários lugares. Entre outros lugares do Brasil também, tudo. Não é notícia para agora, mas... Não é assunto para agora, mas o Daniel tem uma inclinação para esse negócio de cultura japonesa, pelo que eu vejo, né, Ju? Ele leva jeito para essa coisa de cultura japonesa. Até demais. Tanto que casou com a japonesa, exatamente, né? Com a Laura, né? Tanto que casou com a Laura aí, né? E tal, que legal, foi que história bonita, linda, né? de tantas histórias.
Você disse, Hilário, e é natural que seja assim, que quando uma igreja nasce, o foco é evangelização, aquele discipulado dos novos convertidos, pessoal que não conhece Bíblia, você ensinar os princípios da palavra de Deus. Mas à medida que a igreja cresce e avança, é preciso mais coisa. A Certo. demanda aumenta. E essa é a etapa do pastor César e de sua família. E quando eu conheci o César, eu fiquei muito impressionado com o jeito dele. Um jeito muito amoroso. Sim. Isso ficou muito claro para marca. mim. Porque quando eu cheguei a Joinville, ele já não estava. Eu não convivi com o César. São nas vindas dele ao Brasil e que eu pude conhecê-lo, conhecer sua família, mas isso me marcou muito. Uma pessoa que transmite assim, um amor muito grande. E como foi essa convivência? E como foi a mudança de um perfil para o outro também, de liderança do Anselmo com um viés de ação muito grande, liderança do César com esse aspecto de amor. E como que foi isso para a igreja, para vocês, essa readaptação e esse avanço da igreja agora sob a liderança do César? O que você lembra disso, Ju? Eu posso dizer assim que o pastor Anselmo, ele trouxe o povo e tal, e pregou, e as pessoas se converteram e estavam ali em comunhão e tal. E com muito amor também. Sim. A marca eu aprendi muito sobre o amor com o pastor Anselmo. Que maravilha. Muito, assim. Hoje, quando uma referência que eu tenho de amor, assim, né, da expressão do amor de Deus, também eu lembro sempre do pastor Anselmo. É, assim, muito pessoal isso, assim, com ele, né? Então, daí o pastor César, ele veio não para organizar, porque a coisa não estava desorganizada, mas assim, trabalhar temas de família, casais, educação de filhos, sabe? Outros. Acrescentar ao cardápio que já existia isso, outras sabe? questões. De uma forma assim muito vivencial, Que porque bênção. era coisa deles, assim, Que ele era bênção. muito família, Sim. ele muito com a Eliane ali, com os filhos e tal. Então ele veio e ele trouxe isso, assim, sabe? Esse amor familiar, esse amor de comunhão, de compartilhar e tal, assim, né? Muito, muito legal. Então a gente cresceu muito nesse sentido daí, com o pastor César e com a Eliane. E nós começamos a ter na igreja também, nesse período, despertamento de vocações missionárias, né? O primeiro envio de missionário da própria igreja acontece nessa época do pastoreio do pastor César. Vamos contar um pouquinho essa história, é uma história muito bonita também. Você lembra disso, Lário? É assim, ó, um dos primeiros foi o pastor Klaus, que está hoje na Igreja Batista do Carianos, Florianópolis. Ele foi antes da Adriana? Antes. Foi antes. Foi antes? Ele Foi é antes. um dos fundadores da igreja também, né? Ele O veio- Klaus tem uma história bem interessante, porque aí o pastor Anselmo chega assim, Hilário e Judite buscam lá, tem um casal lá no Aventureiro para buscar. Aí nós chegamos lá, aí quando eles entraram no carro, aí ele assim, dona Judite! A Judite era orientadora da escola dele, então já conhecia. conheceu, né? Então já foram junto e o Klaus um cara bem estudioso sempre da Muito, palavra, muito, né? muito. Então muito organizado também. Aí ele fez o Refidim aqui em Joinville, né? O seminário. Aí ele ficou um tempo ali na igreja, mas logo depois surgiu a necessidade de apoiar São Francisco do Sul. Que São Francisco do Sul tinha uma placa de vende-se na igreja. Na igreja? A igreja estava para vender. E já era igreja ou ainda era congregação? Não, Você sabe? não. Não. Era a igreja. Era de igreja. É uma anos, das assim. igrejas mais antigas do estado. É mesmo? Era bem antigona. Que história triste. Era, o pastor José Carlos trabalhava por lá e viu a placa, ele arrancou a placa e disse, não, isso aqui não está para vender nada. Levou a placa, mostrou para nós na igreja e disse, não, vamos revitalizar. Aí nós tínhamos dois pastores, o pastor César e o Klaus. Aí vou ter que mandar o melhor, né? Não vou mandar o César, vou mandar o Klaus. Mas o Klaus foi. Aí o Klaus revitalizou. Na época, a igreja nossa só pagava o sustento pastoral. O resto era a igreja, agora é a Batista da Ilha, né? Sim. Uhum. E eles foram à frente e hoje está uma igreja saudável, né? Muito saudável. O pastor André faz um grande trabalho Sim. lá. Uma Eu bênção de conheci a Deus. americana. Então vamos dizer, o Klaus ele encontra a vocação e Estuda. estuda, é formado,
tem a oportunidade de servir na própria igreja e depois é enviado para São Chico. O Klaus até era interessante, ele trabalhava com o Amarildo e lá na Nacional Brindes, e ele vendia bastante. Sim, Aí ele disse, não, vou ter que abrir mão desse negócio porque eu quero ser pastor, não quero ganhar dinheiro, eu quero ser pastor. sim. E realmente abandonou a vida de vendedor e foi ser pastor. E está aí hoje, uma liderança boa do nosso estado. E que legado para São Francisco do Sul, porque essa igreja hoje tem se tornado uma referência também. Que história Sim. bonita, muito bonita. Sim. E o Klaus, uma referência no estado como um Olha só. pastor. Sim, E com esse início na Pedras Vivas. Muito Talvez legal. muitos não conheçam isso, sim, mas que bênção. sim. E depois nós fomos para o primeiro chamado transcultural, né? Na verdade Ou não? foi Eu me engano. quase que duplo, porque tínhamos a Adriana Silva e a Gabi. A Gabriela Heck. Sim, Ela foi trabalhar com surdos, ela fez seminário em Curitiba, as duas fizeram em Curitiba. Aí a Gabi ficou com surdos e a Adriana se encantou pelos ciganos. E aí, tudo que era acampamento ciganos, até eu com a Judite fomos a alguns, é muito interessante, né? Para quem não tem essa vivência, vai um dia, claro, tem que ser amigo de alguém deles, né? sim. Mas eles se recebem bem, foi muito interessante, assim, faziam culto e tudo no acampamento. Todo mundo tem medo, acha que são do mal. Não, mas eles precisam de Cristo É também. uma comunidade que precisa muito do amor de Jesus. Sim, Eu vi algumas fotos de pessoas da Pedras Vivas indo a Curitiba no acampamento deles. Sim. Vi essas fotos, então é desse período. Sim, Sim. sim. Uhum. A Adriana, enquanto ela fazia o seminário em Curitiba, ela trabalhava com os ciganos também no ministério, auxiliando e apoiando. E daí a igreja acabava Sim, se envolvendo claro. nisso também, né? Com certeza, né? Foi. O braço da Pedras Vivas passou a se Isso. estender através da vida da Adriana também aos ciganos ali em Curitiba. Isso. até que Joinville, né, no começo da pandemia, tinha uma família que precisava de gás, comida, essas coisas, porque ninguém podia sair. O cigano vive na rua, mas ninguém queria vender para o cigano. Aí eles perguntaram, vocês podem ir lá? Aí eu e a Judite fomos, levamos gás, levamos comida. Digo, se for para pegar, vamos pegar, mas Sim. é serviço do reino. E Deus cuidou, né? Não pegamos nessa pandemia, nada disso e Deus cuidou, né? O mais importante é a obra dele. Mas a Adriana foi mais longe, né? A Adriana, Depois ela deu mais um passo, né, Ju? depois ela resolveu casar, né? Orou muito, pedindo marido, né? E Deus deu a ela um marido e tal. Michael, né? Casar pastor com Michael. o pai, o pastor Maicon hoje, né? E eles foram, né? Foram longe, pra longe, né? Foram bem longe lá para pregar o evangelho e estão na obra aí. Chamado para a Coreia do Norte, foram para a China. É, E ela se torna, então, a primeira missionária transcultural da Pedras Vivas. sim. Não é isso? Sim, sim. Isso, né? Primeiro com os ciganos e depois com os orientais, né? Até porque o Maicon tem bem fortes traços de Exato. oriental, se passa até por um se Sim, for. exatamente. E fala também bem o Mandarim. mandarim. E aí se conheceram, aí foram, né? Quando ela disse que ia para lá, eu digo, meu Deus, não faz isso, guria, tu vai para morrer. Ela, não, se for para morrer, a minha vida é de Cristo. Então eu digo, opa, Amém. então sentimos que a base foi boa, né? E como que ficaram os surdos, gente? Porque vocês me disseram que a Adriana tinha se tornado uma liderança, uma referência, e os surdos eram um grupo importante ali da igreja. E como que foi a caminhada deles já sem a Adriana, porque Klaus já tinham ido para a ilha? Como que foi a caminhada do Ministério com Surdos nesse período? Deus nunca deixou, né, de levantar alguém para que cuidasse deles, para pastorear os surdos, né? A Adriana saindo, mas depois também já ficaram outros intérpretes que foram aprendendo, né? Sim. A Claudinete, que aprendeu e daí ficou trabalhando muito com intérprete. Depois de um tempo veio a Patrícia, né? Que está aí até hoje, né? exatamente. Márcia. No meio disso, outras pessoas que vieram, aprenderam Libras e se dispuseram a fazer esse trabalho. Ou seja, esse ministério se mantém de forma ininterrupta na Pedras Vivas. Sim, sim, sempre, né? Talvez até por causa da Maria, né? Que a Maria sempre esteve presente. Legal, a Maria foi desde o comecinho e tal, e ela foi estudar, né? Fez faculdade, Sim, né? exatamente. De letras, né?
focado em Libras, Letras né? Libras. Letras e Libras, e ela está aí até hoje. Então, ela sempre trouxe os surdos e buscou os surdos e tal. E é um intérprete, E é né? uma missionária também, né? Missionária da igreja hoje no alguém- meio dos surdos, né? Exatamente. É Né? alguém que Hoje tem ela- exposto a vida à evangelização e discipulado dos surdos. Ela tem abençoado muitas vidas. E com uma missão de traduzir a Bíblia para uma linguagem mais de surdos e tal, né? Trabalho muito lindo dela. Glória a Deus. Então, esse DNA missionário, evangelístico, permanece na Pedras Vivas até que o próprio Deus chama o pastor da Pedras Vivas para missões transculturais. E depois de um abençoado ministério, Deus o chama. E como foi essa etapa? Conte para nós, Hilário. Olha só, na realidade, no começo a gente chorou, né? Digo, pô, não vai embora, gente pastor, chorava. fica aí. O pastor César sempre me ajudou muito, né? Teve um período ruim da minha vida, que eu até cheguei, pastor, posso morar aí na sua casa, que na sua presença fica tão bom. Quase um pedaço do céu, deixa eu morar aí com o pastor. Claro, não dava, né? Mas, então, quando ele falou que ele iria, mas ele falou assim, não, vou arrumar alguém. Aí veio o pastor Zé Carlos depois, Sim. né? Mas então, ele não foi direto, ele foi para o Rio de Janeiro, ficou um tempo lá. Mas teve a história das viagens, né? Foi igual o Anselmo Ah, indo para a sim, Suíça. foi. Teve a viagem para Portugal, né? Ele foi, aí Sondar a terra, Viagem né? missionária. aí depois daqui ele falou, não vou mandar mais ninguém. Ainda bem que o pastor Murta tem medo de avião. Aí não vai. Mas se Deus chamar, eu vou também lá. Ele tira o medo com também, né? Não, eu vou com medo de tudo. Vai, embarca. Eu digo assim, não vamos mais deixar o pastor ir conhecer o campo, senão capaz de ficar. Aí o pastor até uma época estava falando que queria ir para a Espanha. Eu digo, ai pastor, não faz isso. Quando o César vai para Portugal, ele deixa também um sucessor, né? Aliás, o pastor César que faz um excelente trabalho de plantação de igreja em Portugal. Um Verdade. trabalho brilhante, tem abençoado também muitas vidas. E louvado seja Deus pela vida dele, de sua família. E agora curtindo a fase do netinho, que daqui a pouco chega para vocês, a netinha. Mas, enfim, aí ele deixa o pastor José Carlos, não é isso? Isso. Que já era o líder da igreja, um dos líderes da igreja. Né, foi uma sucessão natural até, Sim. né? Até fizeram uma coisa bem simbólica, tinha aquele cajado pastoral, passaram, foi muito interessante. Mas voltando ao pastor César, eu fui 2 vezes lá em Portugal, tanto quando ele estava no Algarve e agora nessa Pedras Terras. Torres Vedras. Eu fui nas duas muito bem, né? Ele é uma pessoa que agrega, é muito. Muitíssimo. E tudo que ele fala, assim, ó, que tem pessoas quando tu convida para falar, tu pensa, o que será que ele vai falar? O pastor, se chamasse o pastor César, de certeza que podia ficar tranquilo, que Sempre tem podia a ser palavra assim. qualquer meio que ele ia. Uma palavra oportuna, né? Sim, sempre, Abençoadora. sempre. E o pastor Zé Carlos foi talvez ele era, assim, ele era bem metódico, né? Então, e como ele trabalhava, ele disse, não, aqui precisa de alguém de tempo integral. Vou ter que chamar alguém, porque não é o meu perfil de ficar a tempo integral, nem podia, né? Aí ele fez essa transição. Isso também é a parte boa dele, né? Porque tem muitos que não querem fazer e também não largam. E ele disse, não é Percebeu a necessidade da igreja, de né? mudar. Então, aí acabou vindo o pastor. Aí fizemos a sucessão pastoral. A princípio tinha 5 candidatos, mas não chamamos nenhum deles, porque nós oramos e Deus era para eliminar. E sobrou um só, que era o pastor Murta, e a gente crê que foi também Deus eliminando os outros. Porque assim, na igreja tem algumas coisas bem interessantes, algumas coisas que poderiam dar muita briga, muita discussão, e Deus sempre... A gente orava e Deus fez. Tinha um exemplo lá atrás, nós tínhamos, onde que é estacionamento hoje, tinha uma casa. Sim. E tinha uma família morando, e nós queríamos demolir para fazer estacionamento, e agora como é que vamos fazer? Vamos despejar, sei lá, vamos orar. Daqui a pouco o irmãozinho veio dizer, quero contar uma benção. Digo, eu me inscrevi num programa de casas e Deus me deu uma casa. Vocês permitem eu sair da casa? Digo, Obrigado, Senhor. era isso, né? Então, eu digo, a gente tem que confiar no Senhor, né? Ele é o dono da obra, ele vai fazer. Nosso negócio é pedir, se pedir conforme a vontade dele, ele vai fazer, né?
É bem isso. Ju, esse período da mudança do pastor José Carlos, do César, não foi tão longo o mandato do José Carlos, né? Foi César, José Carlos e depois a igreja me fez o convite. E eu imagino que esse período tenha sido um período assim diferente para a igreja, né? Porque o Anselmo fica um período bem razoável, depois o César um período grande, o José Carlos um período menor. Foram 3 líderes diferentes num curto espaço de tempo. César, José Carlos e aí a nossa chegada. Que leitura que você tem disso? Qual que é o teu sentimento em relação a isso? Como que foi para a igreja se adaptar com outro, cada um de um jeito? Como é que você, o que você lê desse processo? Eu vejo tudo nisso hoje, assim, olhando para trás, Sim, né? Mais porque a gente está falando fácil, de 2011, né? Quando eu cheguei É. foi 2011, já tem um tempinho. Olha, então olhando para trás, assim, é mais fácil a gente ver que em tudo Deus estava direcionando, né? Tanto a vida do pastor César para ir para Portugal, Sim. né? Foi coisa de Deus, né? A gente tem certeza disso, ele também, né? Foi coisa de Deus encaminhá-lo para trabalhar lá em Portugal. Nesse período intermediário entre o pastor César e o pastor Carlos, né? Entre o senhor aí, estava o pastor José Carlos. Mas o pastor José Carlos foi um tempo assim, só que meio intermediário até a vinda do pastor Carlos, né? Então, eu vejo assim muito como uma direção de Deus em tudo. Em tudo Deus dirigiu. Em tudo assim a gente via que nós tínhamos que ter um pouco de paciência, esperar, Deus vai mandar. O pastor, a gente percebeu que o pastor Ele José teve um problema Carlos de saúde também nesse período, bem também difícil, né? e tal. Então a gente viu assim que a igreja precisava de alguém em tempo integral, precisava, mas quem? Como? Então esse processo todo a gente também via a mão de Deus direcionando todas as coisas. Né? Tanto que daí depois ele diz, não, eu vou me retirar e vamos ver. E ele ajudou em todo esse processo, né? De escolha pastoral e tudo, que é um trabalho assim, bem delicado, Sim, bem claro. difícil para a igreja e Exato. tudo, né? Mas em tudo assim, eu vi que Deus direcionou tudo, Pedras Vivas desde o início até como nós estamos hoje, assim, Deus esteve sempre à frente e direcionando e cabia a nós ver a voz de Deus, ouvi-lo e entender o que ele tinha para Pedras Vivas. Mas eu vejo que em tudo Deus direcionou, em tudo. Eu vou contar uma coisa para vocês e eu vou contar isso em mais detalhes num outro episódio do nosso encontro, do nosso podcast. Mas tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Quando o pastor José Carlos fez contato, perguntando se eu estaria disposto a participar de um processo aqui no sul do Brasil, eu estava no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda, interior do estado do Rio, eu estava absolutamente certo de que Deus nos traria, a mim e a minha família, para o sul do Brasil. Eu tinha ficado 16 dias, né, no Rio Grande do Sul, numa trance, e Deus tinha envolvido meu coração e me dado a direção de que Ele nos traria para o sul. Eu vou contar em detalhes isso no próximo encontro. Mas eu tinha algumas questões, Ju, e o que o Hilário me falou me chama a atenção. A Sandra tinha perdido a mãe dela, tinha uns 6 meses talvez, era recente. E ela tinha tido um momento muito difícil, acompanhando a mãe faleceu. E depois nós descobrimos, um mês e pouco depois, que ela estava grávida. E aí foi aquela mistura de sentimentos, aquela alegria da nova gestação, já existia a Laura, mas ela perde o bebê, a gente entra num novo processo difícil. Então a perda da mãe e a perda do bebê estava muito recente. Então era um contexto de uma decisão difícil nesse sentido. E eu disse para Deus, eu sei que o Senhor já, no meu coração está tudo certo, Deus. Eu preciso que o Senhor faça algumas coisas que só o Senhor pode fazer. Eu preciso que o Senhor dê essa paz para o coração da Sandra, porque esse momento é muito delicado para ela. Só o Senhor para dar essa paz. Eu não sou capaz de fazer isso. Então, se o Senhor nos quer levar para o sul, o Senhor dê essa paz ao coração dela. E eu vou entender que é a tua vontade. Mas eu fui abusado, Ju. Pedi uma outra coisa ainda, Deus. Mais uma uma. coisa. Deu uma de Gideão. Exatamente. Só um lado da lã não adianta, tem que ser outro. Eu pedi para Deus o seguinte, Deus, eu odeio aquele sistema de passarela de pastores. E um vai, o outro vai, qual que é o melhor, qual que é o pior, e aquela coisa. Eu não gostaria de passar por isso. Se é o Senhor que está me levando para o sul,
que o senhor diga isso para a igreja. Olha E o senhor só. tem todas as formas para esclarecer a igreja de que sou eu, para que eles não fiquem nesse processo. E aí, quando o processo andou com vocês, eu vim aqui, Meu, e aí um grupo de trabalho que a igreja tinha instituído para esse processo de sucessão pastoral, uma comissão. era uma comissão, eles me dizem o seguinte: olha, pastor, o senhor está vindo aqui e tudo, graças a Deus por isso, e o nosso planejamento era já no próximo domingo levar para a igreja fazer a decisão, mas talvez a gente tenha que estender um pouco mais o processo. Porque um outro nome que estava no processo declinou recentemente, e como é que a gente vai fazer agora para levar um nome só para a igreja? E quando eu ouvi aquilo, foi absolutamente a confirmação de Deus para mim, que Deus estava conduzindo o processo, respondendo aquela oração que eu tinha feito lá atrás, que era o jeito que Deus agiu na igreja para confirmar o meu nome. E aí, na semana seguinte, quando a igreja se reúne em assembleia, dizem, não precisa de outro, a gente confirmou o convite para mim. Ou seja, quando eu vim aqui, a igreja talvez ainda não soubesse, mas eu sabia que seria. Quando eu ouvi disso, eu sabia que seria o pastor das Pelas Vidas. Só estava aguardando o processo de Deus se concluir aqui. Como E eu Deus dou é glórias. Exatamente. Eu até lembro uma vez, nós estávamos na casa do Paulinho, e o pastor estava lá. Eu lembro desse dia também, eu exatamente. lembro. Aí Ali depois, foi a primeira visão do pastor mas eu não Carlos. nunca imaginaria que Nem o eu. pastor viria para cá. Aí depois nós fizemos a sucessão pastoral, eu fazia parte da comissão, aí nós elencamos algumas perguntas. E eram Vai dizer que eliminatórias. tinha que ser flamenguista. Não, essa foi a última. E aquilo era tudo excludentes, né? Aí, se alguém perguntasse daquilo, já estava fora. Primeiro, teve um que ligou, a gente ligou para ele assim, quanto eu vou ganhar? Diga, essa era a primeira excludente, você já está descartado. Então, por aí vai, né? Então, a gente via, a gente orou, não, nós queremos isso, Deus. E os outros não se encaixavam e a gente foi cortando, porque é chato isso de trazer um... Porque assim, se for pedir para a gente fazer um sermão é uma coisa, mas não é de um sermão só que vai viver uma igreja, claro. Não é disso. Então a gente sabia que não era isso. A gente já tinha vindo da experiência do pastor César, que era um pastor paternal, né? Paternal. Então não vamos trazer alguém que só um mercenário, vamos trazer um pastor de verdade, né? Então, e Deus... Aí quando veio o pastor, eu digo, era o pastor lá da casa do Paulinho. Nessa época eu tinha vindo a passeio aqui em Joinville. A Laura ainda bem pequenininha. Eu lembro, Então foi muito legal aquela noite, inclusive, foi benção. Estava na casa dos meus conterrâneos aqui, visto que Paulinho e Clélia também são de Volta Redonda. Um grande abraço para Paulinho, um beijo para Clélia, que Deus abençoe essa família. Deus é lindo, né? Trabalhando aqui e também trabalhando lá na sua... Exatamente. Né? Então, e no momento certo, ele ele revela isso. Maravilhoso. Digo, Deus é maravilhoso. Nós, como crentes, como servos de Deus, a Bíblia também diz isso, né? Que deve ser o árbitro deve ser a paz, né? A paz é o vínculo da perfeição. Se sentiu paz num lado, sentiu paz no outro, porque era isso, né? Então, não adianta só um querer vir e outro não, né? E ali não era só nós e só o pastor, tinha a sua esposa, tinha a sua família, tudo Exatamente. Isso. Então, eram mais pontos que, se tivessem paz, era óbvio que era a resposta de Deus, né? Exatamente. E depois disso, já se passaram quantos anos? Foi em 2011, 15 de junho de 2011 eu tomei posse aqui. Há 13 anos atrás. 15 de junho? 15 de junho. O aniversário da igreja, porque a igreja faz dia 12 de junho, né? Aniversário. Então foi bênção do Senhor para minha vida, para minha família. E era frio aqueles dias, né? Frio e chuvoso, né? Frio e chuva. Hoje, né? Frio e chuva. Eu lembro, a Sandra veio, meu Deus, esse lugar só chove. Tá chovendo um pouco. Logo que nós viemos, choveu mais de 40 dias lá. Eu brincava com os nossos parentes lá que na Bíblia eles chamaram isso de dilúvio, mas aqui falavam, não, é Joinville mesmo. Talvez Joinville seja um dos poucos lugares que o pessoal agradece pela chuva na igreja, né? Eu fiquei super espantado a primeira vez que isso aconteceu, porque no Rio não se agradece por chuva, assim, sabe? Você não tem ninguém orando. Foi a Bruna do Klaus. Ela agradece. Charão, né? Charão, agradecendo
pela chuvinha que tinha caído. Oh, Eu Deus. fiquei espantado, falei, meu Deus, onde eu tô, as pessoas agradecem pela chuva. E quase não chove aqui. Exatamente. Mas quando começaram os dias de calor, eu entendi por que ela estava agradecendo pela chuva. Porque é muito quente. É verdade. Gente, bom. que alegria conversar com vocês, bater esse papo com vocês. Aprendi ainda muito mais. Vocês são muito especiais para a Obrigado. nossa comunidade de fé. Passaram por vários líderes, por várias gerações. E agora estão prestes a ver o netinho. O Apolo está... O Apolo está está quase chegando chegando. para dar sequência a essa história linda dessa família, fundadores da igreja. Deus conduz a história da igreja, conduzindo a história das famílias. É verdade, isso é muito presente para nós, assim, né? Nossa vida e a vida Pedras Vivas, né? Elas se entrelaçam. Exatamente. Né? Isso É muito verdade. é muito lindo isso, assim. Falando da vinda dos filhos, agora a vinda do neto. Exato. Né? Então é tudo Isso junto e misturado. Isso é ser igreja, né? Porque nós não tínhamos filhos e estávamos orando a tempo. Aí nós, foram do coração, né? Mas parece que toda a igreja estava grávida com a gente. Embora a gente não fosse ver, já vieram prontos, né? Mas quando a gente levou para a igreja, até a gente ficou lá fora esperando acabar o culto. Quando o pastor disse amém, nós entramos com eles, aí, ainda bem que não tinha entrado antes, não tinha acabado o culto ali, né? Então, isso é tão bom ver assim, se sentir em casa, né? Não, como o pastor sempre diz, não é igreja, é família, né? Na realidade, nós somos todos filhos do Pai, né? E salvação tem tudo a ver com filiação, né? Só é salvo quem é filho, quem não é filho não é salvo. Exatamente. Então eu louvo a Deus por esse bate-papo, por essa conversa, por ter aprendido um pouco mais da história da igreja, porque aponta para aquele que reina, para aquele que é Senhor das nossas vidas, é Senhor da igreja. Nós passamos, as gerações passam, mas a igreja do Senhor prevalecerá. Amém. E essa história precisa ser contada para que o nome de Deus seja exaltado, seja glorificado. Que Deus continue abençoando sua vida, Judite. Obrigada. Eu e toda a igreja somos muito gratos por toda a sua dedicação ao longo desses anos. Você também, Lari. Obrigado. Louvado seja Deus pela sua vida. E aqueles que nos acompanham, sintam inteiramente abraçados por todos nós, não somente por mim, mas por todos nós. É muito bom ter irmãos e irmãs como vocês, como companhia, vocês que formam hoje a família Pedras Vivas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Prazer estar aqui, foi muito bom.